Olá, aluno. Seja bem-vindo à primeira aula de saxofone Mi bemol. Eu vou fazer uma aula baseada no método de saxofone e você vai poder aprender tudo, a parte teórica e depois a parte prática do saxofone. Você que tem desejo de aprender a tocar saxofone, aproveite a aula. Eu vou disponibilizar depois o PDF para quem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou deixar nos comentários. O WhatsApp eu mando o material em PDF para você poder acompanhar. Então, sem mais delongas, vamos começar a aula 1 de saxofone. Sejam bem-vindos, meu nome é Walter França, sou instrutor de saxofone, clarineta e teoria musical. O saxofone ele é um instrumento de sopro fabricado em metal, mas genericamente ele pertence à família das madeiras, uma vez que a emissão do som se faz através de uma palheta simples, presa numa boquilha, e a articulação dos vários graus tonais se faz através da utilização de um mecanismo de chaves, semelhante à flauta transversal. Possui 26 orifícios acionados por 23 chaves. Os instrumentos mais atuais, com sapatilhas de couro ou outro similar, que vai aqui entre as chaves. O formato é praticamente idêntico a todos, sendo de forma similar a um cachimbo, ou ainda o sax reto, que também tem. Os mais usados são o saxofone soprano, o alto, que é esse aqui, o tenor e barítono, existindo contudo outros, baixo, contrabaixo. Bem, vamos a alguns dados do criador do saxofone. Ele remete a cerca de 150 anos atrás. Apesar de parecer muito tempo, a verdade é que o saxofone é um dos instrumentos mais recentes no aspecto musical. Ele foi inventado por Anthony Joseph, ou Adolphe Sax. Daí a origem do seu nome. Sax era um músico talentoso e um exímio fabricante de instrumentos musicais. Sax era de origem judaica e cresceu no meio ligado às artes, em geral à música. Em particular, o seu pai era um conceituado fabricante de instrumentos musicais. E aos 6 anos de idade, o próprio Sax já era um especialista na matéria de música. Inteligente, extraordinário músico, Sax percebeu-se da disparidade tímbrica entre os instrumentos de corda e os de sopro, e entre esses, entre os de madeira e de metal. As cordas eram abafadas pelos instrumentos de sopro e as madeiras eram abafadas pelos metais. Sax lembrou-se de criar um instrumento que fizesse a ponte entre essas três famílias de instrumentos, surgindo assim um instrumento com o corpo de um instrumento de metal e o bocal e a boquilha de um instrumento de madeira. E assim nasceu o saxofone. Ele fez um híbrido dos metais e das madeiras. Apesar de ser de metal, o saxofone pertence à família das madeiras. Isso ocorre porque ele combina na sua construção a palheta simples com a boquilha, com a boquilha do clarinete e o corpo cônico do oboé, com um interessante mecanismo de chaves da flauta moderna, introduzindo por Boehm em 1847. Uma classificação mais interessante para esses instrumentos de sopro, que seria instrumentos de chaves. O saxofone foi patenteado em 20 de março de 1846 e desde então se tornou um instrumento indispensável em qualquer tipo de agrupamento musical, devido à sua versatilidade e beleza tímbrica. Os tipos de saxofone. O saxofone existe em 8 tamanhos. O sopranino, que é bem pequeno. O soprano, que é o reto, aquele que o Kennedy toca. O contralto, que é esse aqui que eu toco. Ou o alto, né? Tem o melody, tem o tenor, tem o barítono, tem o baixo e o contrabaixo. O sopranino, o alto, o barítono e o contrabaixo soam em mi bemol, enquanto o soprano, o tenor e o baixo soam em si bemol. O melódico soa em dó. A maior parte dos saxofones são curvos,
O soprano, mais comum na forma reta, como o clarinete, aparece também na forma curva. Já o sopranino é reto, aproximando-se do tamanho de uma flauta doce contralto. Os saxofones mais comuns são o soprano, o alto e o tenor. É muito difícil para os iniciantes escolher qual saxofone deseja tocar. Nesse caso, é recomendado iniciar os estudos com um alto ou um tenor, já que são os mais fáceis de encontrar no mercado, são mais baratos. Mais adiante, quando já estiver mais familiarizado, o novo músico poderá optar por aquele de sua preferência. Mas é muito comum tocar-se mais de um saxofone, já que todos possuem o mecanismo padrão. Então, se você consegue tocar um saxofone, você consegue tocar outros também, que o mecanismo ele é bem similar para todos. A boquilha, existe atualmente no mercado uma infinidade de boquilhas. Portanto, vou fazer alguns esclarecimentos sobre a boquilha. As boquilhas variam basicamente em material, abertura e câmara interna. O material tem influência apenas no timbre, sendo mais utilizada a boquilha de ebonite, chamada boquilha de massa, e também a de metal. A abertura diz respeito à distância entre a ponta da boquilha e a palheta. Essa distância influi na quantidade de som produzido e tem uma relação inversa com a numeração da palheta, ou seja, quanto maior a abertura da boquilha, menor será o número da palheta e vice-versa. Por exemplo, aqui, se você olhar, ele tem a boquilha, ela tem um ângulo aqui na ponta. Ela não é totalmente reta, ela tem um ângulo. Então, o que acontece? Quanto maior for esse ângulo, mais aberta é a palheta. Quanto mais aberta for a palheta, a boquilha, perdão, mais leve tem que ser a palheta. Por quê? Quando eu colocar a palheta aqui na boquilha, ela tem que fazer isso aqui, um efeito mola. Então, se a boquilha ela é muito aberta, o ângulo dela é muito aberto, eu preciso ter uma palheta leve para eu conseguir fazer com a minha boca essa boquilha, essa palheta fechar e produzir o som. Agora, se a boquilha ela for mais fechada, tiver um ângulo menor, né, então eu posso ter uma palheta mais pesada, certo? Porque ele não precisa de muito esforço, porque ela já é um ângulo mais fechado. Então isso é abertura de boquilha. Então o material dessa aqui é ebonite, poderia ser metal, e a abertura dela é uma abertura que tem várias numerações. Essa aqui é uma abertura C2 da Selmer, mas tem várias aberturas, vários tamanhos. Aí quando você for comprar, você já olha isso aqui. Se você pegar uma boquilha que tem uma abertura muito grande, você vai precisar de palheta leve. Se você pega uma boquilha que tem uma abertura menor, você pode pegar uma palheta um pouco mais pesada. A câmara interna, é esse canal aqui interno dela, é o fator que exerce maior influência no resultado sonoro. Boquilhas com câmaras arredondadas, elas proporcionam sonoridade mais encorpada, né? Por isso são preferidas na execução de música sacra e erudita. Essa aqui no caso ela é mais arredondada. E sugerimos para a execução de música sacra, o músico utilize boquilha de ebonite, boquilha de massa, com abertura pequena, pois são mais fáceis de controlar e produzir uma sonoridade homogênea, além de facilitar a afinação. Existem várias boquilhas de diversas marcas, né? A boquilha indicada para o saxofone deve ser confeccionada de bolite, né, que é massa. Ele possibilita, se você for tocar hino, ele fica um som mais puro, mais sóbrio, mais exato, obedecendo os padrões indicados pelos fabricantes de sua utilização no repertório erudito. Então, a utilização das boquilhas de metais e outros materiais caracteriza o estilo sacro, descaracteriza o estilo sacro. Então, boquilhas de metais, eles deixam o instrumento um pouco mais estridente e um pouco mais aberto, e então ele é mais para tocar, no caso de músicas jazz ou fazer solo, mas para tocar em grupo, para tocar numa orquestra, principalmente música erudita e sacra, que é o nosso caso, o ideal é você usar ebonite, ok? Saxofone soprano existem vários
boquilhas para saxofone soprano, contralto, tenor, barítono. Então as marcas mais conhecidas são Van Doren, Selmer, que são marcas assim que atendem, tem uma boa abertura, tem um bom material, mas existem diversas outras marcas. O ideal é que você experimente várias boquilhas até você chegar numa boquilha que te dê um som que te agrada e que você consiga tocar tudo o que você quer tocar, né, sem se deixar muito vibrante. Então, cada boquilha ela tem a sua característica. E isso aí depende da sua embocadura, da boquilha e da palheta, de todo o conjunto, né, não só de uma coisa. Então, essa foi a primeira aula. Espero que tenha gostado. Dá um joinha aí, compartilha e nos vemos na segunda aula. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou procurar responder. Um abraço, tudo de bom.